irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em cada um dos irmãos. Queridos, nós fizemos uma série de estudos nas aulas anteriores, finalizamos falando da volta de Jesus com o juízo final, ministrado pela irmã Janete, e de agora em diante, nessa segunda parte, nós vamos falar para a Igreja do Senhor e também para aqueles que ainda não conhecem o poder de Deus, o amor de Cristo, para que todos nós possamos ficar firmes na nossa fé. Para isso, queridos, preste atenção nesta aula e nas demais que virão, porque todas elas estarão voltadas para o nosso ensino como igreja. As anteriores também foram, mas essas nos preparam melhor. Saber como é que a gente deve se comportar, o que devemos fazer, o que devemos evitar, para que nós não sejamos pegos de surpresa no dia do Senhor. Para isso, eu estou usando uma revista de 2010, antiga, para adultos. E se os irmãos tiverem em casa essa revista que eu vou mostrar, os irmãos podem acompanhar esta aula e as outras por meio dela. A revista é esta aqui, ó. Compromisso. Ensinos específicos para as igrejas em geral. É de 2010. Se os irmãos têm esse exemplar em casa ainda, podem utilizar-se dela. Amados, vamos, antes de começar, a orar, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento, para nós podermos aprender o que Ele quer para nós, os seus filhos. Senhor Jesus, graças eu te dou, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado dos meus irmãos e tem cuidado de mim. Ó, querido Deus, eu peço neste momento que tu venhas a abençoar esta aula, a ungir a mim, que estou com essa tarefa tão preciosa de ensinar aos meus irmãos e a mim mesmo o que devemos fazer para nós não sermos pegos de surpresa na tua vinda, mas pelo contrário, que sejamos encontrados vigilantes e sermos aprovados por ti. No nome de Jesus. Amém. Amados, vou explicar algumas coisas antes de entrar propriamente na aula. A leitura é de Tiago de 1 a 3. Os irmãos podem parar, ler esses 3 capítulos e depois voltar neste vídeo, porque eu não vou ler os 3 para não ficar extenso, mas os irmãos estão convidados a, se quiserem, ler depois da aula ou pausar agora, ler esses 3 capítulos e aí retornar a esta lição. Os irmãos fazem à vontade. Só quero que os irmãos saibam que a leitura será de Tiago, de 1 a 3. Queridos, Tiago foi uma carta escrita pelo irmão de Jesus e que fazia parte dos 12 apóstolos. Começou como os 12 discípulos e virou 12 apóstolos. Quem também era irmão de Jesus e também irmão de Tiago era Judas, não Judas Iscariotes, mas o outro Judas.
que também é chamado de Tadeu, Judas Tadeu. Esses se prontificaram a escrever sobre o que Deus, o que Cristo espera de todo homem, cristão principalmente. E como vamos abordar a epístola de Tiago, os irmãos têm que saber então alguma coisa, o contexto em que ele escreveu esta epístola. Tiago teve como destinatário, ele mesmo fala aqui, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Foi o momento em que a igreja do Senhor sofreu perseguição e alguns judeus que se converteram, alguns cristãos novos, tiveram que fugir. Então foram para determinados locais. E aconteceu que, por muitas diferenças entre eles, acabaram gerando problemas. Então Tiago teve que intervir, explicar qual é o motivo das provações que eles estavam passando, explicar outras situações para tentar reverter o problema. Então gerou-se a epístola de Tiago. Falando brevemente, queridos, Tiago aborda temas importantes sobre a igreja do Senhor, o comportamento que ela deve ter. É o de serviço, aborda a sabedoria, aborda também a origem do bem, a origem do mal. Quais são os deveres dos cristãos para com a sociedade, para com a comunidade da fé. Tiago alerta que os nossos planos eles se concretizam somente com a vontade de Deus. A gente não pode pensar nada sem colocar Deus à frente, porque é Ele que sabe se o que pretendemos fazer será possível se realizar ou não. Fala das necessidades, das bênçãos, da paciência. E também fala do juramento proibido, proceder cristão em diversas experiências da vida. Portanto, são temas muito importantes para nós. Perseverança, oração, fé, obras, serviço, santidade. Isso é importante para o nosso crescimento. E para a lição de hoje, leiamos Tiago, texto áureo, TA é textual. Tiago, capítulo 3, versículo 17, no qual está escrito: a sabedoria, porém, lá do alto, é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, que é a mesma coisa que amável, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Este é o texto que vai ser a base da nossa aula. Tiago, no capítulo 1, ele dá algumas definições, no capítulo 1 e no capítulo 2 também, mas principalmente no capítulo 1, de umas palavras que nós conhecemos muito bem. Alegria, imaterialismo, maturidade. E vamos ver isso um por um. A primeira definição de alegria, conforme Tiago 1, 2, é o estado do cristão diante das várias provações.
Olha só o que diz Tiago 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Está vendo? É o estado do cristão diante das várias provações. Só mesmo o cristão pode estar sofrendo por causa da crença dele, e mesmo assim, ainda que envolva morte, torturas, perseguições pesadas e veladas, qual é a atitude do cristão que ele tem que ter, segundo Tiago? De alegria. De alegria. Por incrível que pareça. Claro que Tiago aqui ele não está falando para não ter medo. É normal ter medo, faz parte. Mas ele diz, motivo de alegria de passar por várias provações, por causa do resultado que essas provações têm, que é a perseverança, a insistência em proteger a fé, em se firmar na fé. E é o que vemos de novo no verso 2, no verso 3 e também no verso 12, o que Tiago diz a respeito da perseverança, que é o resultado das provações. Ele diz aqui, no verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Confirmando que a perseverança é o resultado da atitude cristã ao passar pelas provações. Verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Por isso que Tiago diz no verso 2, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, por causa do resultado, que seria por causa dessa perseverança, a vida eterna, a coroa da vida. Então, quando os irmãos passarem por alguma situação por causa da fé dos irmãos, os irmãos não se deixam entristecer ao ponto de desejarem desistir da salvação. Pelo contrário, mantenham-se firmes na fé, porque quanto mais a fé for provada e os irmãos serem aprovados, mais perseverança os irmãos vão ter, até o momento em que vão conseguir superar qualquer tipo de prova e poderão gozar futuramente e eternamente da glória de Deus, por causa da coroa da vida que o próprio Senhor vai dar àqueles que o amam. Então, se você ama a salvação, se você ama o Mestre Jesus, você e eu devemos perseverar com alegria, insistir com alegria na proteção da nossa fé. Porque essa perseverança é uma condição para nós ganharmos a vida eterna. Depois que nós formos aprovados, passarmos pelo juízo com muita segurança e assim usufruirmos desta nossa fé. O fim da nossa fé é a vida eterna. Aleluia. Continuando, Tiago nos fala sobre maturidade e imaturidade. Eu prefiro falar sobre a imaturidade, porque assim a gente já entende como alcançar a maturidade.
Vamos ler Tiago, capítulo 1, o versículo 5 até o versículo 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, qual é a definição de imaturidade, conforme Tiago 1, dos versículos 5, 6, 7 e 8? É a falta de firmeza no crer em Deus. É aquela pessoa que vai pedir alguma coisa para Deus e no meio da oração ela titubeia, ela fica, ok, eu estou pedindo isso, mas será que Deus vai me dar? Quando ele pensa isso, ele duvida. E quando ele duvida, demonstra fraqueza, demonstra ânimo dobre. É aquela pessoa que estava, ora fala que Deus está com ela e depois fala que não sabe se Deus está com ela. É aquela pessoa que diz que acredita em Deus, que tem fé em Deus, mas quando vem um problema, ela fica desestabilizada e até passa a duvidar se ela realmente acredita tanto assim em Deus, se Deus realmente vai ajudá-la, se Deus realmente vai protegê-la. E isso acontece no momento em que alguém pede alguma coisa ao Senhor. Já aconteceu comigo, pode já ter acontecido com o irmão ou com a irmã, mas muitas vezes a gente pede algo a Deus, no meio da oração, no meio do caminho a gente se pergunta, será que Deus está ouvindo? Será que Deus vai realmente fazer isso? Será que Deus vai me dar essa sabedoria? Quando a gente pensa assim, a gente, conforme Tiago aqui, demonstra instabilidade. Porque a onda do mar, ela vai e volta, vai e volta. Isso algumas vezes acontece conosco. A gente tem aqueles dias de fé e outros dias que esmorece. Não sabe nem se acredita em Deus, sabe nem se realmente tem aquela fé mesmo. E na hora de pedir alguma coisa ao Senhor, ele não recebe e ainda se pergunta por que não está recebendo. Porque ele mesmo não percebeu que ele, durante as suas orações, durante a sua vida, não tem tanta firmeza na crença do Senhor. Então a gente precisa prestar atenção nisso, irmãos, e nos avaliar. Qual é o nível da maturidade da minha fé? Será que se realmente eu pedir sabedoria, Deus vai me dar? Ou você pensa, não, se a Bíblia está dizendo que se eu pedir sabedoria, Deus vai me dar? Se eu pedir com fé, então é isso que eu vou fazer. E peça com fé, irmão. Peça com fé. E Deus dá, sim. Tiago vai falar também para nós cristãos não nos preocuparmos com o material, com o dinheiro, com o ter, a necessidade de ter. Tiago define materialismo da seguinte maneira: uma vida sem interesse pelo material, por este ser instável e perecível. Um dia podemos ter, outro dia não. Mesmo que o irmão ou a irmã já venha de família rica,
né? Vamos imaginar isso. Não é a garantia de que com a sua herança você permanecerá rico para sempre. Pode acontecer, mas não se garante isso. Tanto que a gente conhece tantas histórias, diversas, diversas narrativas em que famosos se tornaram ricos ou vieram de uma família rica e hoje em dia não tem nada ou tem muito pouco. Normalmente, a pessoa que é materialista, ela confia só no dinheiro. E às vezes esse excesso de dinheiro causa arrogância na pessoa. E Tiago alerta aos cristãos, ainda mais os cristãos ricos, o seguinte: Tiago 1, do versículo 9 ao versículo 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Viu, irmão? Não há pecado em ser rico, mas quando a sua riqueza atrapalha a sua vida com Deus, você passa a confiar mais nele do que em Deus, na riqueza do que em Deus. O irmão está fazendo a coisa errada, porque o material ele é instável e perecível. Por isso que Tiago diz que o sol levanta com ardente calor, a erva seca, sua flor cai, representando uma circunstância em que aquele dinheiro não vai mais existir. E aquela aparência da flor que um dia vai murchar é semelhante àquele dinheiro todo na conta do rico que um dia pode se esvaziar. E aí, o que vai acontecer com esse rico? Ele só confiou no dinheiro. Então, meus irmãos, fiquem atentos a isso. Não sejam avarentos. E se os irmãos estiverem ganhando uma boa quantidade de dinheiro, glorifiquem a Deus e confiem o seu coração em Deus. Em Deus. Porque a riqueza um dia acaba. Tiago também fala da importância de praticarmos a palavra. Não é só a gente ouvir, é a gente ouvir e acatar a palavra de Deus por meio da prática. Muita teoria é bom, mas a teoria sem a prática, sem a aplicação dela, não adianta nada. É como aquela pessoa que foi na autoescola, até que passou, mas ela não pega o carro, ela prefere que os outros façam por ela. Como é que ela vai ter segurança no carro se ela não pratica? Não é verdade? A mesma coisa a respeito da palavra de Deus. Como é que a gente vai ter confiança que estamos no caminho certo se a gente não pratica a palavra de Deus? Só ouve. É bom ouvir, mas o praticar é muito melhor, porque a fé e a prática da palavra de Deus andam lado a lado. Para isso, vamos ler Tiago capítulo 1, os versos 22 ao 25, no qual está escrito: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E também, Tiago capítulo 2, versículo 14. Vamos ler até o versículo 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tem tudo a ver, queridos, com Tiago 1, do 22 ao 25, como lemos anteriormente. Então, os irmãos observem o seguinte, que a prática da palavra de Deus é a atividade do crente ao executar aquilo que está na palavra de Deus. Abraão ouviu de Deus o seguinte: pega o seu filho e o sacrifique para mim. E Abraão esperava por esse filho há 100 anos, um século.
E quando finalmente tem esse filho, passa-se alguns anos e Deus faz esse pedido inusitado, esse pedido, de um certo modo, assustador. Abraão com certeza estava com medo, triste. Mas qual foi o diferencial? Abraão acreditou que era Deus falando com ele. Então, isso é fé. Só que Abraão não somente acreditou. Além disso, ele praticou. Ele foi com dor no coração, eu imagino isso, levou o seu filho até um monte, preparou ali um altar e, contra sua própria vontade, mas crendo que Deus faria o correto, porque ele acreditava em Deus, acreditava que Deus é bom, ele praticou a obra quase sacrificando de verdade o seu próprio filho. É por isso que Abraão foi chamado amigo de Deus. E é por isso que essa obra permitiu que Abraão, porque ele creu, porque ele usou a fé, fosse considerado até hoje o maior exemplo de fé, um dos maiores exemplos de fé que temos. Se os irmãos lerem Hebreus 11, os irmãos verão que realmente confirma o que Tiago escreve no capítulo 2, dos versículos 14 ao 26. Os heróis da fé é justamente isso. Pessoas que não somente creram, mas agiram, tiveram atitude, porque creram. Então, a prática da palavra é, para nós, uma atividade nossa do crente ao executar aquilo que está na palavra de Deus, porque a gente confia. É por isso que a gente faz. Agora, como a gente acabou de falar, a fé tem que andar assim com as práticas. Isso é sabedoria. Isso é temer a Deus. Em Provérbios 1,7 está dizendo que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E Tiago? O que Tiago diz sobre sabedoria? Vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 5. Depois vamos ler Tiago, novamente, capítulo 3, verso 17. Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Agora, o que mais Tiago fala sobre a sabedoria? Tiago 3,17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Vamos separar cada uma dessas características baseadas em Tiago 3,17. E Tiago 1,5. Primeiro ponto. A sabedoria é dádiva de Deus. Como a gente viu, Tiago 1,5. É dádiva de Deus porque a gente pede para Deus. E Deus nos dá, porque a sabedoria pertence a Ele. Segundo ponto. A sabedoria é obtida quando o homem a pedir para Deus com fé. Tiago 1,5 e o verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando.
Então a gente vê, em Tiago 3,17, que a primeira característica, a primeira qualidade da sabedoria vinda de Deus é pureza. Ela é pura, por isso que vem do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança, conforme nós lemos em Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E a luz representa pureza e, ao mesmo tempo, conhecimento. Porém, nesse caso, ela está mais para pureza do que propriamente conhecimento. A sabedoria também é pacífica, pois ensina a ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Está assim escrito em Tiago 1,19. Que faz o homem se despojar das impurezas e das maldades. A gente agora lê Tiago 1,21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. A sabedoria, ela também é amável. Ela é amável, conforme Tiago 2, 13b. Ensina misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia, qual é o papel dela? Ela vai triunfar sobre o juízo. Por causa das misericórdias que você vai ter sobre alguém, Deus vai considerar isso e vai ser um ponto importante para definir o seu destino. Se você não tiver misericórdia com ninguém, infelizmente você não vai merecer um juízo mais brando. Porque a misericórdia, ela faz parte do fruto do Espírito Santo. Então, se você se diz crente, você tem que ser misericordioso. Peça ajuda a Deus. A gente está num mundo que é terrível, mal, e tem certas pessoas que a gente passa a ter repulsa por causa que ela é má. Contudo, a gente precisa ser misericordioso. É algo difícil, mas é o correto. Jesus precisou ser misericordioso com todos. Principalmente no momento em que ele falava as consequências de uma vida em pecado. Isso é misericórdia. Se Jesus quisesse, ele não falaria nada, deixaria a gente morrer por culpa nossa. Mas a misericórdia dele nos desperta para uma vida completamente diferente da que tínhamos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E um dos frutos do Espírito é a misericórdia. A sabedoria, ela, falamos de misericórdia agora, é cheia de misericórdia e de bons frutos, caracterizada pelo apoio ao órfão e à viúva nas suas dificuldades, Tiago 1,27, além de ser acompanhada de fé com obras, como nós lemos em Tiago 3, 14 e verso 17. Vamos lá em Tiago 1,27, para a gente confirmar isso. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nós estamos num período em que o número de viúvas e de órfãos aumentou drasticamente. Então, está claro,
qual é o nosso papel como igreja: apoiar os órfãos e as viúvas, procurar aqueles que estão necessitados, procurar saber como é que eles estão, doar, orar por eles. Sempre a fé vinculada com as obras, oração e ação. Então, meus irmãos, vamos nos lembrar disso. Faz parte da misericórdia e fazer isso é ser sábio diante de Deus. A misericórdia também ela é imparcial, sem fazer acepção de pessoas, tratando de maneira diferente, dando mais importância a uma do que a outra pela aparência ou pela influência. E a gente vê isso em Tiago capítulo 2, do 1 ao 9. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, senta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. E, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, a preocupação de Tiago por uma vida sábia, uma vida em que não se faz acepção de pessoas, diferenças entre elas. Porque Deus chamou a todos, rico, pobre, feio, bonito, alto, baixo, para serem herdeiros. Então nós temos que tratar, principalmente os da nossa fé, com muita imparcialidade. Vamos tratar o nosso irmão que mora numa comunidade da mesma maneira que vamos tratar aquele irmão que mora na Zona Sul e congregam na mesma igreja. Porque isso é ser sábio. Sabedoria também é sem fingimento, falando de uma forma e agindo dessa forma, sem hipocrisia. E a gente lê isso em Tiago, capítulo 2, verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade.
Está muito claro. E é interessante que todas essas características da sabedoria que Tiago organiza, todas elas estão aprofundadas na própria carta de Tiago. Mas a gente aqui pode ver outras referências, que eu não vou entrar agora por causa do tempo. Mas devemos entender, meus queridos, que a fé tem que andar junto com as obras e que a nossa vida tem que ser pautada pela mudança. Por meio da sabedoria que nós pedimos a Deus, com fé, Ele nos dá essa sabedoria e dentro dessa sabedoria vai estar a pureza, vai estar a paz, vai estar em imparcialidade, não vai ser fingida, não vai ser hipócrita, porque virá de Deus, que é luz, que é puro. Então a gente tem que prestar atenção também, principalmente no que nós falamos. Eu não li, mas os irmãos podem ler, ou os irmãos já leram, que no capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, Tiago fala do cuidado que devemos ter com a nossa língua, com as nossas palavras. A gente não pode ofender o irmão e depois glorificar a Deus ao mesmo tempo. A gente não pode falar de forma que a gente se comprometa, que a gente manche o nome de Jesus, manche o nosso nome de cristãos. Então vamos nos atentar, porque é isso que Deus quer para a nossa vida. Amém? Estão aqui as referências. Mais uma vez, a revista que eu usei, uma revista bastante conhecida, já foi utilizada na PIBO. Viu? E a própria palavra de Deus, claramente. A gente não pode ensinar nada, nem aprender nada de forma cristã sem a lei. A gente não pode ser advogado que não saiba a lei. A gente não pode ser juiz que não sabe nada de Constituição. A gente não pode ensinar nada que a gente não conheça. É por isso que devemos ficar sempre com a palavra de Deus nos nossos corações. Amém? Amados, muito obrigado. Muito obrigado por, mais uma vez, acompanhar esta aula. Orem para que Deus lembre os irmãos dessa palavra. Leiam a carta de Tiago inteira, antes das outras aulas, assim como a de Pedro, que vamos estudar. Tiago, Pedro, Judas e João. São cartas muito pequenas, podem acabar todas elas ao mesmo tempo em um dia. Se os irmãos lerem o dia inteiro, vai dar para terminar em um dia. Os irmãos podem separar, um dia eu vou ler Tiago, no outro dia eu vou ler Judas, no outro dia eu vou ler Pedro, porque é muito importante, vale muito a pena, e muitas dessas cartas vão nos fazer lembrar das aulas passadas sobre a volta de Jesus. Tá bom? Então, meus queridos, muito obrigado mais uma vez. Vamos orar para finalizar mais uma aula. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é bom e permitiste que a tua palavra fosse pregada, lembrada, e creio que ela está sendo acolhida por todos que estão me ouvindo. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade que tu me deste de ensinar aos meus irmãos. Ajuda-nos como corpo do Senhor, como igreja, a sermos sábios. Me dá, Senhor, sabedoria que vem de ti.
Ó, querido Deus, todos nós precisamos ser sábios, principalmente no período em que vivemos. E só podemos ser assim com o Senhor. Abençoa o restante, meu Deus, do nosso dia. Fala-nos pelas canções, fala-nos pelas pregações da manhã e da noite, fala-nos por meio desta pequena aula. E fala-nos pelo Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz.